Olá, ora aqui estamos nós de novo para mais uma lição. Temos agora a lição número 8 da nossa revista de escola dominical. O tema que a revista nos propõe é agradando a Deus. Provavelmente todos nós ficamos a pensar: quem é a pessoa a quem nós gostamos de agradar? Creio que não há ninguém que não tenha uma pessoa a quem queira agradar. Independentemente do aspecto de às vezes queremos nós sermos agradados, a realidade é que nós queremos sempre entrar nas graças da outra pessoa. E para isso nós fazemos muitas coisas que levam a pessoa a ficar contente com aquilo que nós fazemos. Seja para com os nossos familiares, seja até para com os nossos amigos, ou provavelmente até na relação patronal ou no trabalho, profissionalmente. Portanto, agradar é uma das coisas que nós procuramos fazer e fazemos com um certo sentido de prazer e ao mesmo tempo com um objetivo. Queremos atingir determinadas coisas e por isso mesmo nós procuramos agradar, porque queremos que algo reverta a nosso favor em termos de benefício. Mas quando se pensa falar, ou quando se pensa no assunto de agradar a Deus, isso tem trazido às vezes algumas dificuldades. Principalmente para aqueles que não querem que Deus controle completamente a sua vida. Portanto, é mais difícil nós procurarmos agradar a Deus. Por outro lado, perguntamos exatamente como é que eu posso agradar a Deus. Ora, o texto bíblico de hoje procura ajudar-nos a pensar e a refletir em várias maneiras como nós podemos verdadeiramente agradar a Deus. Portanto, a nossa lição vai incidir sobre Provérbios, capítulo 16, embora ainda mencione um versículo no capítulo 15. O objetivo do autor, da revista, ou do professor neste caso, é que o povo de Deus deve procurar agradar ao Senhor com o seu comportamento. Portanto, estamos a falar em estilo de vida, estamos a falar na forma de viver e neste nosso comportamento como é que nós procuramos, de facto, agradar a Deus. Portanto, o texto para decorar seria o texto de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, e que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. A humildade precede a honra. Portanto, temos aqui exatamente um primeiro princípio, que depois nós haveremos de falar ainda. Mas se nós pensarmos neste versículo, verificamos que há aqui um objetivo muito claro. É precisamente a questão da humildade. E este é um problema do ser humano. É um problema meu, é um problema de muita gente. Até que ponto nós somos suficientemente humildes para agradarmos a Deus ou até às pessoas que estão ao nosso redor? Ora, pegando então na nossa revista, nós temos 4 subtópicos sobre este tema, agradando a Deus, e esses subtópicos o autor decidiu que pegava nos temas e associava-os depois com outros versículos, porque o texto vai desde capítulo 15, 33 até ao capítulo 16, versículo 11. E o texto bíblico diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Adiante da honra vai a humildade. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia do mal. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. E pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos dos homens agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça
do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei acham-se oráculos, em juízo a sua boca não prevarica. O peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. E é este o texto que o autor da revista nos faz refletir e quer que possamos então tirar lições para a nossa vida sobre aquilo que o autor sagrado procura ensinar mais uma vez ao seu aluno. Não sei se repararam, mas provavelmente nós ficamos logo com esta sensação, que a partir daqui nós vamos encontrar várias vezes a referência à palavra Senhor ou a referência a Deus. O que não acontecia provavelmente em muitos outros provérbios, em que os provérbios são tirados das experiências da vida, portanto, do dia a dia, daquilo que as pessoas vivem e experimentam, e depois tiram as suas conclusões. No entanto, aqui nós temos um tipo diferente de provérbios. Temos uma referência clara à influência de Deus naquilo que nós vivemos. Aquilo que alguns estudiosos diziam é que certamente nós sabemos que esta experiência com Deus acaba por moldar também aquilo que diz respeito à vivência das pessoas. E, portanto, se este texto mostra-nos várias vezes a palavra Senhor, ou a palavra Yahvé em hebraico, é para mostrar que, afinal, nós temos aqui uma secção muito mais teológica, isto é, muito mais voltada para aquilo que Deus faz. Alguém dizia, um dos estudiosos, que o escritor sagrado, olhando mesmo para os provérbios populares, ele entende que há algo por detrás, uma ordem que está por trás de tudo isto que leva a que nós tenhamos atitudes que às vezes nós não compreendemos porque é que as temos. Portanto, estas frases que nós temos agora aqui, apesar de elas poderem trazer um conceito secular, se assim nós podemos dizer, elas ao mesmo tempo procuram mostrar como é que Deus está relacionado com tudo aquilo. Isto significa que só quem tem uma relação com Deus é que pode também entender perfeitamente as frases que nós temos aqui. Portanto, é preciso que nós tenhamos esta consciência para percebermos o que é que está a acontecer ao mesmo tempo na nossa vida. Portanto, quando nós vemos o primeiro versículo da nossa lição em que o autor diz, o subtítulo é a sabedoria. Portanto, e ele associa então o versículo 33 do capítulo 15 ao mesmo tempo com o versículo 8 do capítulo 16. Porque ele acha que nós encontramos aqui assuntos comuns. E, claro, nós vamos seguir esta orientação do autor da revista para concentrarmos exatamente nisto. Aqui temos a questão da palavra sabedoria. E reparem que o autor acaba por dizer o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E, portanto, apesar de tudo, e que o temor do Senhor deve ser algo fundamental e importante, a palavra-chave que nós temos aqui é a palavra, mais uma vez, sabedoria. Porque quando se fala desta instrução da sabedoria, verifica-se que a palavra sabedoria é que está a dar valor ou significado à própria palavra instrução. Portanto, nós poderemos falar exatamente desta disciplina, e a palavra instrução nós já tivemos ocasião de explicar, é algo que trata e que diz respeito a todo um processo. Portanto, a sabedoria, afinal, não é adquirida de um momento para o outro, ela desenvolve-se num processo contínuo. E esse processo contínuo está relacionado ao mesmo tempo com o temor a Deus. Mais uma vez dizemos que o temor não é uma questão de ter medo ou de ficar aterrorizado.
O temor é uma atitude que o ser humano desenvolve que o leva, sem dúvida nenhuma, a reconhecer que a presença de Deus e a ação de Deus na nossa vida é muito importante. Daí que nós o reverenciamos, nós o respeitamos por aquilo que Deus é. E, portanto, aquilo que se deve aprender para se chegar à sabedoria é o temor. O temor implica esta tomada de consciência das nossas limitações diante do Senhor. Notem que o versículo, ainda no final do versículo, nós encontramos exatamente toda esta expressão dizendo que a humildade é fundamental. E a humildade deve ir antes da honra ou da glória ou daquilo que nós podemos pensar em termos de exaltação. O temor do Senhor está associado à questão da humildade. Se nós formos humildes, nós tememos ao Senhor. Portanto, humildade numa sociedade em que normalmente é vista como uma questão de fraqueza, e nós sempre ouvimos as pessoas dizerem que dos fracos não reza a história, é difícil nós aceitarmos que a humildade tenha de vir antes da honra. Portanto, as pessoas preferem logo ter honra e então acham que pela sua ousadia, pela sua pertinência e até a atitude que o leva a ir para a frente, portanto a pessoa tem que ser feroz nos seus atos e até muito frontal, pensamos nós, em vez de reconhecer que é a humildade. Isto é muito importante, sem dúvida nenhuma, para que nós tenhamos esta sabedoria. Sem esta humildade, nós não conseguimos chegar lá. E é por isso que o autor, pegando depois no versículo 8, diz que melhor é o pouco com justiça do que as grandes redes com injustiça. Vejam, há aqui, ao mesmo tempo, uma consciencialização de que as pessoas, ao viverem, às vezes, com tanta coisa, não significa que elas sejam felizes ou que elas tenham alcançado os seus objetivos de vida. Porque muitas vezes aquilo que se alcança não é através de atitudes justas, de atitudes honestas. Por isso, o autor aqui acaba por dizer: melhor é pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Podemos ter muita coisa, mas se elas foram praticadas com injustiças, isto é, com a falta de humildade, com o reconhecimento de que nós somos seres que têm as suas limitações e que Deus deve estar, então, na nossa vida. Isso é fundamental. O segundo tópico fala de responsabilidade. No versículo 1 do capítulo 16, e que depois o autor vai associar os versículos 4 e 5 e também o versículo 9, precisamente para dar ênfase a este tema de responsabilidade. Ora, ao lermos o versículo 1, ficamos com aquela sensação de que, afinal, há algo por detrás daquilo que nós muitas vezes fazemos. Porque podemos até fazer planos, e sempre alguém dizia que o homem propõe e Deus dispõe. Ou muitas vezes dizemos o homem põe e Deus dispõe. É interessante nós podermos pensar exatamente nesta questão. Os planos que nós fazemos para a nossa vida e que às vezes os planos não dão certo. E quando eles dão certo nós pensamos, já conseguimos. A realidade é que o autor procura dizer-nos que a última palavra está sempre em Deus. Portanto, este deve ser a nossa consciencialização. Portanto, esta sabedoria, este procurar agradar a Deus, leva-nos a nós termos que reconhecer que se algumas das coisas, dos planos que nós fizemos, se eles se concretizaram, foi porque Deus permitiu que eles se concretizassem, porque a sua palavra é de facto a última palavra. Se nós não concretizamos esses planos, é porque efetivamente Deus não queria que nós os realizássemos. Porque
naquilo que Deus faz. Este versículo 4 é um versículo um bocado complicado de entender. No entanto, o objetivo deste versículo é dizer que Deus criou tudo com um propósito. Portanto, aquilo que Deus faz, faz para um propósito claro. É por isso que nós encontramos aqui várias traduções, e se pegarem em várias Bíblias com diversas traduções, irão verificar que exatamente este versículo sujeita-se ou propõe-se a diversas interpretações. No entanto, eu penso que o mais importante neste versículo 4 e versículo 5 é que Deus, ao criar todas as coisas, criou-os com um propósito. E quando as pessoas não realizam esse propósito que Deus tinha para elas, então o que acontece é que as pessoas sofrem momentos difíceis, momentos maus. Portanto, há aqui, inclusive, até dizendo que Deus criou o ímpio para o dia do mal, não significa que Deus, e claro que alguns gostam de pegar neste versículo até para falar no determinismo de Deus, de que Deus é soberano e, portanto, se Deus criou os ímpios, criou-os com esse propósito, para que o dia mau tenha então uma razão de existir. No entanto, não parece ser esse o objetivo do texto aqui. O que nós podemos entender é que o ímpio sofre as consequências e, portanto, terá dias maus, terá dias difíceis e de angústia, precisamente porque ele preferiu não concretizar o propósito de Deus. Este é o objetivo. E por isso o versículo 5 fortalece um pouco esta ideia quando diz que o arrogante é abominação ao Senhor e, portanto, ele não ficará impune. Teremos de entender o versículo 5 associado, de facto, ao versículo 4, para podermos traduzir ou interpretar melhor aquilo que o versículo 4 nos diz. Portanto, não há aqui uma questão de determinismo nem destino que Deus tenha criado, propriamente dito, as pessoas para esse propósito. Porque o versículo 9, mais uma vez, vem a concluir exatamente isso, que o facto de o homem, na sua vontade, no seu propósito, estabelecer o seu caminho, se esse caminho é o caminho certo, então terá que reconhecer que é Deus quem dirige os seus passos. É importante, inclusive, nós tomarmos esta consciência, que muitas vezes o nosso caminhar não significa que Deus não esteja ali quando ainda ele é contrário à vontade de Deus. Embora Deus tenha tido um propósito para a nossa vida e nós não quisemos saber desse propósito para a nossa vida, não significa que Deus não esteja ali para tentar dirigir os nossos passos. Ele quer efetivamente dirigir os nossos passos. Se nós deixarmos, então sim, nós vamos atingir aquilo que os nossos planos queriam. Portanto, não é mau nós fazermos planos, não está mal realmente nós planearmos a nossa vida e tentarmos atingir determinadas coisas. O importante é se nesses planos nós colocamos Deus também e se reconhecemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, a ponto de nos orientar para aquilo que nós estabelecemos. É evidente que quanto mais nós formos humildes e temermos ao Senhor e procurarmos a vontade de Deus, melhor os nossos planos se concretizarão, porque nós iremos fazer planos que estão mais de acordo com a vontade de Deus do que propriamente com a nossa vontade. O terceiro tópico é os motivos são importantes. O versículo 2, então, de acordo com o autor da nossa revista, associado aos versículos 10 e 11, apresenta esta questão de motivos. Assim, quais são os nossos motivos? E porquê é que os nossos motivos são tão importantes? O que é que nos motiva a fazer determinada coisa? Sem dúvida, a questão da motivação
é fundamental para aquilo que nós vamos realizar. Há motivações que são erradas e há motivações que são certas. No entanto, ao ser humano, muitas vezes, a sua motivação, por exemplo, algumas pessoas têm a sua motivação é o querer vingar-se de alguém, é o querer mostrar a alguém que vale mais do que o outro, e quando as motivações são pautadas, acima de tudo, pelo nosso querer, por aquilo que nós queremos para ultrapassar os outros, provavelmente essas não serão as melhores motivações. Aquilo que nós encontramos no versículo 2 é: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. É uma realidade. Olhando para as coisas através do nosso prisma ou de acordo com as nossas intenções, nós achamos que esse caminho é o que está certo. No entanto, o que nós não podemos esquecer é que Deus é aquele que está ali para avaliar. O homem mesquinho que é tem a presunção até de pensar que todos os seus caminhos são puros, no sentido moral e até espiritual. Portanto, isto significa que o homem se torna bitola para aferir a qualidade da sua vivência, daquilo que ele experimenta no seu dia-a-dia, ou quer viver no seu dia-a-dia. Mas a segunda frase apresenta-nos o contraste, que quem deve ser o aferidor da vida deve ser Deus. Independentemente, quer queiramos, quer não, Deus é aquele que faz a avaliação justa dos pensamentos humanos. E certamente aqui a palavra para espíritos, que se encontra até no plural, tem a conotação do caráter moral. Isto é associado aos motivos para determinadas práticas. O que é que nos leva a praticar determinadas coisas? O que é que nós queremos atingir? Se nós queremos a exaltação própria, se nós queremos o ser reconhecidos por toda a gente, então que motivação é essa? Não podemos esquecer que Deus vê muito mais fundo do que aquilo que nós vemos. Deus consegue ver melhor do que nós nos avaliamos a nós próprios. Portanto, Deus não avalia só as ações, aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Nós podemos reconhecer que determinadas pessoas são fantásticas por aquilo que elas fazem, seja aquele que vence a corrida de ciclismo, ou aquele que vence no atletismo a maratona. Nós até podemos dizer que as suas ações são muito importantes, mas Deus perscruta as motivações. Deus olha para aquilo que nos move. E o que é que nos move? O que é que nos faz andar para a frente? O que é que nos leva a atingir determinadas coisas? Associando isto exatamente com os versículos 10 e 11, nós verificamos que há aqui uma preocupação do autor, pegando naquilo que ele também vive, é os reis, de princípio, deveriam ter esta preocupação de falar algo que seja fundamental para as pessoas à sua volta. Afinal, ele existe para servir qualquer governante e existe ou está naquele lugar para servir o povo, para ajudar o povo. E essa deveria ser exatamente o objetivo do rei, portanto, em que nos seus lábios há uma espécie de magia daquilo que ele fala, daquilo que ele diz, e as pessoas estão sempre atentas àquilo que o dirigente ou o governante principal do país acaba por dizer. E aquilo que deve existir, sem dúvida, na sua boca é o verdadeiro juízo, é a atitude correta naquilo que ele está a dizer. Portanto, ele não deve, de maneira nenhuma, errar naquilo que diz. A sua preocupação deve ser essa. E lá está.
se ele está submisso à vontade de Deus, se ele é aquele que reconhece que Deus dirige os seus passos, e é por isso que eu, ao mesmo tempo, não poderei deixar de relacionar este versículo 10 com o versículo 9, portanto, porque eu creio que há aqui um propósito também nesta sequência, embora nós possamos encontrar as tais assuntos que estarão ligados conforme aquilo que o autor da revista faz, mas o versículo 10 só será compreensível se nós o associarmos ao versículo 9, porque fala exatamente daquilo que é fundamental quando o homem propõe fazer alguma coisa no seu caminho. Portanto, deve ter consciência de que Deus está a dirigir os seus passos. E se assim acontece, então, nos lábios do rei acham-se oráculos. Nós não podemos esquecer que o rei, naquele tempo, era considerado como que um filho de Deus, era aquele que era ungido, era aquele que era colocado no trono para fazer a vontade de Deus. E se nós lêssemos o texto, então, de Deuteronômio e também nos livros de Samuel, nós iríamos encontrar toda aquela situação em que o rei é uma figura importante, fundamental, mas quando ele está sob a direção e orientação de Deus. O Salmo número 2 é um salmo também muito característico da entronização de um rei e aquilo que ele deve ser perante Deus. Por isso, aqui nós encontramos, inclusive, também a tal questão dos negócios. Como é que as pessoas verdadeiramente procuram fazer os seus negócios? Como é que é a sua balança? Nós sabemos que a balança era o instrumento usado principalmente para os mercadores, aqueles que vendem as frutas junto a determinadas saídas de transportes públicos. Nós às vezes desconfiamos que aquelas balanças não estão bem calibradas e por isso é que eles vendem o produto mais barato do que se nós formos a uma loja onde cada balança está aferida e há sempre um fiscal que pode aparecer a todo momento. Portanto, esta imagem do vendedor com a sua balança faz-nos pensar exatamente naquilo que deve ser o justo. A motivação que nós devemos ter deve ser Deus na nossa vida. E quando temos Deus na nossa vida, então a balança será uma balança justa. Então isto significa aquilo que nós vamos fazer terá o equilíbrio próprio, terá o peso adequado para que as pessoas possam ver que Deus está em nós. Quando isso não acontece, então nós estamos, de facto, a desprezar a vontade de Deus, o propósito para o qual Deus nos criou e criou a todos nós com um propósito bem definido, para que nós vivamos em justiça e que nós possamos ser honestos naquilo que fazemos uns para com os outros. O último tópico diz respeito à bênção assegurada. O autor pega então no versículo 3 e associa-os depois ao versículo 6 e ao versículo 7. O versículo 3 é um apelo que se faz. E este apelo é para que nós possamos entregar esta forma, ao mesmo tempo, poderíamos considerar quase como que uma ordem. No entanto, este imperativo não deve ser visto como uma imposição propriamente, mas como uma sugestão fundamental, importante. E se nós aceitarmos esta sugestão, certamente a nossa vida será completamente diferente. Entrega ao Senhor as tuas obras. A palavra obras também pode ser traduzida por ações, e isto significa que as nossas ações devem ser direcionadas para o Senhor. Quando nós as direcionamos para Ele, então nós sabemos que o nosso trabalho, o nosso labor, aquilo que nós fazemos, obterá o seu resultado. Portanto, não podemos quase separar este versículo, no fundo, do próprio versículo 1, em que quando nós fazemos os nossos planos, os planos para concretizarmos determinadas obras, determinado trabalho, aquilo que nós temos em vista realizar,
Se nós entregamos, isto é, colocamos completamente à disposição de Deus. Isto é fundamental, é importante. Isto significa que nós devemos procurar em Deus toda a força, toda a direção, toda a orientação para aquilo que nós queremos fazer. E que quem busca isso nele, busca ao mesmo tempo o sucesso. Sim, os teus desígnios serão estabelecidos, diz a minha versão. Outros dizem que os teus planos terão sucesso. Portanto, há aqui esta referência. O texto está a dizer que os planos de uma pessoa só se concretizam de forma justa, de forma honesta e faz com que a pessoa seja vista de forma diferente se ela fizer rolar as suas obras em direção a Yahvé. Sim, porque é interessante. O verbo entregar, ele também significa isto, algo que rola em direção a alguém ou em direção a algo. Portanto, é interessante nós pensarmos aqui nesta imagem que o autor nos dá. Para onde é que nós fazemos rolar as nossas ações? Quando nós pensamos em determinados jogos, em determinados desportos, nós vemos que é importante nós fazermos rolar a bola para um alvo, para um objetivo. E esse alvo e esse objetivo da nossa vida, então, deve ser exatamente o Senhor. Quando nós fazemos isto, quando os nossos planos e os nossos projetos são direcionados para Deus, porque a maior parte das vezes, isto tem a ver ao mesmo tempo com a questão das motivações, o que é que nos motiva? Nós muitas vezes procuramos fazer com que o nosso trabalho role na nossa direção. Isto é, que venha trazer-nos benefícios que nós queremos. Ser mais ricos, ou ter mais elogios, ou sermos bem considerados pelas pessoas, ou atingirmos uma determinada posição na nossa carreira, e nós utilizamos muito essa expressão. Portanto, nós precisamos de terem atenção para onde é que os nossos planos estão a ser dirigidos para fazermos exatamente aquilo que Deus quer. Portanto, tudo isto se concentra, e claramente nestes textos nós verificamos isso, em que a palavra Senhor aparece tantas vezes agora no nosso texto. Isto significa que o autor, o compilador, ele não foi apenas um colecionador de provérbios populares que circulavam pela comunidade ou pela sociedade. Ele preocupou-se ao mesmo tempo em colocar estes provérbios, estes aforismos, estas frases que as pessoas diziam naquela altura e que até condiziam com a realidade. Ao mesmo tempo, o autor procura dizer-nos, sim, muita coisa pode condizer com a realidade. No entanto, há outro aspecto fundamental e importante que nós precisamos de inserir. Não termos só apenas a lógica de causa e efeito, mas termos consciência também de que este efeito ou este resultado daquilo que nós fazemos também está associado a Deus. Portanto, Deus tem um propósito para o mundo, Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa e Ele procurará, acima de tudo, orientar as pessoas para esse propósito. E é por isso que nós temos a sua palavra, é por isso que nós temos a sua revelação, a forma como Ele se manifestou no nosso meio, no meio da sociedade, na história da humanidade, para nos dizer qual é esse propósito e como Ele está interessado em ajudar-nos a atingir esse mesmo propósito. Mas se nós não queremos agradar a Deus, se nós não queremos de maneira nenhuma preocupar-nos com o que Deus pensa ou aquilo que Deus quer, então nós estaremos a perder algo de fundamental. Esta bênção assegurada que nós encontramos neste texto, e os versículos 6 e 7 confirmam, né, que
quando nós tememos ao Senhor, quando nós vivemos esta relação com Deus, quando humildemente nós nos submetemos à sua soberania e ao seu propósito, então sim, os nossos passos vão ser desviados do mal. E quando nós agradamos a Deus, porque é disso que se trata afinal, de procurarmos agradar a Deus, então Ele faz que até os nossos inimigos tenham paz connosco. Se nós pensarmos seriamente nestes propósitos ou nesta lição, nós encontramos a verdadeira razão porque nós devemos agradar a Deus. Afinal, a verdadeira razão porque nós devemos agradar a Deus é para que nós vivamos em paz, tenhamos paz, até mesmo com os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. Porque se nós formos injustos, se nós tivermos falsidade naquilo que fazemos, se nós procurarmos a motivação para nós próprios, procurando atingir os nossos próprios objetivos, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós idealizamos, claro que nós devemos sonhar, mas devemos sonhar dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Por isso, os crentes mostram a sabedoria procurando agradar a Deus em tudo aquilo que fazem. Vamos pensar novamente. Aquilo que eu estou a fazer agrada a Deus? Estou eu dentro do propósito de Deus? Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, é verdade. Não podemos pensar em determinismo, mas pensar que a nossa vontade deve ser submissa à vontade de Deus. E quando nós agradamos a Deus, então nós temos um relacionamento correto com Ele, e isso demonstra-se em atitudes e em ações corretas que nós praticamos. E quando nós atingimos tudo isto, as bênçãos de Deus vêm sobre nós. E nós alcançamos exatamente aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Fica aí o tópico, fica aí as sugestões. É motivo para você agora pegar na sua revista da Escola Dominical e ainda procurar escrever alguma coisa sobre aquilo que aprendeu. E ao mesmo tempo refletir na sua própria vida. O que é que está a acontecer que precisa de alterar para agradar verdadeiramente a Deus. Faça essa avaliação da sua vida, escreva na sua revista, tenha aí espaço suficiente para então fazer este exercício que o ajudará imenso. Que Deus o abençoe e até à próxima semana.